E aí, pessoal, estamos de volta aí dando continuidade ao nosso assunto organização administrativa. E na aula de hoje a gente vai começar a comentar logo sobre administração direta, indireta e vai falar sobre a centralização e a descentralização. Tranquilo? E antes de dar continuidade nesse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, faz sua inscrição. Para quê? Para te ficar por dentro das aulas e para te ter muita chance de gabaritar direito administrativo lá na hora da tua prova. Tranquilo? Então, faz sua inscrição. Dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre administração direta e indireta. Mas o que é essa administração direta e indireta? Ela vem da onde? Gente, é essa administração pública que possui essa divisão. Lembra lá que a gente estudou a administração pública? Como ela está estruturada por meio dos órgãos públicos? Agora tu precisa saber como ela está dividida. Como ela está dividida? E tu vai colocar que ela está dividida em administração direta e administração indireta. Então coloca aí no teu caderno como essa administração pública está dividida. Está dividida em administração direta e administração indireta. Então, o que é essa administração direta e o que é essa administração indireta? Gente, lembra lá que a administração pública, ela faz a prestação do serviço, ela faz a prestação da atividade administrativa. Quando ela faz por meio dos seus entes políticos, ou seja, quando ela faz a prestação dessa atividade por meio da União, por meio dos estados, membros, por meio do Distrito Federal, por meio dos municípios, eu chamo de administração direta. É o conjunto de órgãos das pessoas políticas. Quando há prestação ali, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, saiba que é a administração direta prestando o serviço. Então, o que é administração direta? É a prestação de serviços feito pelas pessoas políticas, chamada de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essas pessoas políticas são chamadas também de entes políticos. Então, o que tu precisa saber para a prova? Quem são ali, quem compõe a administração direta? Aí tu vai colocar que essa administração direta aqui, essa administração direta, também chamada de entidades políticas, é composta pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, quem compõe a administração direta? Os entes políticos. E qual é a característica marcante, professor, da administração direta? É dizer que ela possui autonomia política. Lembra lá que a gente estudou sobre a descentralização política? Lembra que eu falei que cada ente desse daqui possui um pouquinho de poder? Lembra que eu falei que esse poder é chamado de autonomia política? Então, esses entes políticos possuem autonomia política. Então, coloca primeiramente no teu caderno que essas entidades políticas possuem a chamada autonomia política. Então, essas entidades possuem autonomia política. Beleza? Tranquilo? Mas, professor, o que é essa autonomia política? Gente, autonomia política é a capacidade desses entes políticos aqui, ó, legislarem, escolher os seus próprios representantes. Então, quando a União edita uma lei, ela está exercendo a sua capacidade legislativa, está exercendo a sua autonomia política. Então, essas entidades aqui
que possui essa autonomia política, capacidade de legislar, capacidade de escolher seus próprios representantes, ou seja, de elaborar sua própria Constituição estadual, de elaborar sua própria lei orgânica. Então isso é autonomia política. E se a banca te falar quem possui autonomia política, o que tu vai responder? Administração direta, ou seja, os entes políticos possuem autonomia política. Tranquilo? De boa? Então essas entidades aqui podem legislar, possuem capacidade legislativa. E administração indireta, professor? Administração indireta, como é que ela é chamada? Ela é chamada de entidades administrativas. Então o primeiro ponto que tu vai colocar é o seguinte, que essa administração indireta, que a gente ainda vai aprofundar nas próximas aulas, ela é chamada de entidades administrativas. Então, a administração indireta são chamadas também de entidades administrativas. Quem compõe a administração indireta? Aí tu vai colocar a autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Então, quando eu falar quem compõe a administração indireta, são esses que eu acabei de citar. Ou quando eu falar uma entidade administrativa, já saiba que está falando de uma autarquia, de uma fundação pública, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Então, entidades administrativas, quem é ou quem são entidades administrativas? Tu vai colocar as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, tu já sabe o que é administração direta, que são as entidades políticas. Essas entidades possuem autonomia política. Essas entidades aqui prestam atividade de forma direta. E tu já sabe agora o que é administração indireta. É a prestação da atividade administrativa de forma indireta, prestada pelas entidades administrativas, também chamada de autarquias, fundações públicas e empresas públicas ou sociedade de economia mista. Qual é a característica principal da administração indireta? Gente, diferente da administração direta, a indireta, ela não possui autonomia política. O que ela possui? Autonomia administrativa. Ou seja, autonomia de gerenciar os seus serviços, de gerenciar a sua estrutura. Ela pode legislar? Não, ela não pode legislar. Então, tu vai colocar aqui, as entidades administrativas não possuem capacidade legislativa. Ou seja, essas entidades aqui, elas não podem legislar. E tudo isso aqui está dentro da administração pública. Ah, professor, então aqui dentro da administração pública tem gente que pode legislar e tem gente que não pode legislar? Exatamente isso. E está aqui a divisão que você deve segurar. Então coloque aí que a administração indireta, também chamada de entidades administrativas, não possuem capacidade legislativa. Não possui essa capacidade legislativa, ou seja, não podem legislar, não podem criar suas próprias leis. Tem que fazer o que a lei manda, não criar a sua própria lei. Tranquilo? Então veja, essa é a primeira divisão que tu precisa entender. Agora tu precisa entender o seguinte, que essa administração pública, que é dividida em administração direta e indireta, presta atividade administrativa. Agora tu precisa entender de que forma ela presta essa atividade administrativa, de que forma ela presta os serviços públicos. E aí que tu vai entender o que é centralização e descentralização. Então tu vai colocar uma seta bem aqui e vai escrever o seguinte: de que forma
A administração pública presta os serviços de que forma a administração pública presta os serviços? Aí tu vai colocar de forma centralizada ou de forma descentralizada. Então coloca bem aqui, será de forma centralizada e o que é essa forma centralizada? Quando a administração pública presta os serviços de forma centralizada, quer dizer o seguinte, que a prestação dos serviços está sendo feita pelos órgãos que compõem a administração direta. Então, quando a banca te perguntar o que é a prestação dos serviços de forma centralizada, são os serviços prestados pelos órgãos que compõem a administração direta. Lembra que eu falei que o órgão público ele integra tanto a administração direta como indireta, que órgãos só existem em pessoas. Então, essas são as pessoas jurídicas, dentro dela eu tenho órgãos, e esses órgãos, quando prestam serviço, eu estou falando que há uma prestação direta ou centralizada. Então, para ficar melhor, tu copia essa parte, eu vou apagar e vou desenhar aqui para você a diferença de centralização e descentralização. Tranquilo? Então, copiou. Vou apagar aqui. Então, já veja que a gente está trabalhando conceito a conceito que está previsto no teu edital. A gente já trabalhou a desconcentração, a concentração. A gente vai trabalhar agora o quê? A centralização e a descentralização. Então, coloque aí que a prestação dos serviços pode ser feita de forma centralizada. Pode ser feita de forma centralizada. Então, é o primeiro ponto que eu quero que tu coloque aqui, centralizada. E o que é essa prestação de forma centralizada? São quando os órgãos das entidades políticas prestam serviço diretamente. Ou seja, a administração direta presta os serviços. Então, coloca primeiramente o seguinte, que a prestação de serviço de forma centralizada, tu vai colocar que a administração direta. Quem é administração direta? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Prestam os serviços. Por meio de seus órgãos. Como assim, professor? Deixa mais claro isso. Como assim? A prestação é feita por meio dos seus órgãos? Vou colocar um exemplo para você aqui. Suponha que eu tenha aqui a União, pessoa jurídica chamada de União, e aqui dentro da União eu tenho um órgão chamado de MEC. O que é o MEC? É o Ministério da Educação. Presta o serviço de educação. Então veja, suponhamos o seguinte, que a União
tem esse ministério aqui tem esse ministério chamado de Ministério da Educação, preste esse serviço de educação de forma direta. Não precisa de mais ninguém. O MEC está prestando serviço à sociedade. Quando o MEC está prestando serviço à sociedade, o MEC integra a pessoa jurídica União. Quando é ele que está prestando serviço, os agentes que estão lá compondo essa estrutura que estão prestando os serviços, saiba que eu chamo de administração centralizada ou a centralização dos serviços. Então, o que é essa centralização? É a própria estrutura da pessoa política prestando serviço. A União, por meio de seu órgão aqui, presta o serviço, por exemplo, de educação. Então, a União, tu vai colocar que ela é uma PJ, uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica, é o ente que compõe aqui essa administração centralizada. A própria União está prestando serviço para o cidadão. Então, o agente público que está bem aqui dentro, esse agente público presta o serviço para a sociedade. Então, quando essa estrutura presta o serviço diretamente para a sociedade, eu chamo de administração direta ou centralizada. Tranquilo? Então, essa prestação é quando a pessoa política, pode ser a União, pode ser os estados, Estado do Amapá, Estado do Amazonas, Estado do Pará, vários estados prestando serviço diretamente por meio dos seus órgãos. Eu estou falando de prestação centralizada. Então, essa estrutura aqui, quando ela presta diretamente serviço para a sociedade, eu chamo de administração centralizada. E como é que a banca te pergunta? Ela fala o seguinte: quando os serviços são prestados diretamente pelos órgãos das entidades políticas, eu chamo de, administração direta, administração indireta. Tu vai marcar o quê? Administração direta. E como é que o CESP cobra? Fala o seguinte, que a administração direta é a prestação dos serviços de forma centralizada por meio dos órgãos que compõem as pessoas políticas. O MEC não compõe a União, a estrutura da União. O Ministério da Educação não compõe a estrutura da União. Ele não está prestando serviço diretamente à sociedade. Então, essa prestação do serviço aqui é a prestação centralizada. Tranquilo? De boa? Então, por muito tempo foi assim. A própria estrutura ali da entidade política que prestava o serviço à sociedade. Só que precisava que o serviço fosse mais eficiente. Até porque o Estado começou a ser mais prestacional e começou a prestar mais serviços à sociedade. Então, essa administração direta, ou seja, centralizada, que prestava os serviços por meio de seus órgãos, ela precisou criar novas pessoas jurídicas. Ela precisou distribuir parte de sua competência para uma outra pessoa. Quando ela distribuiu parte de sua competência para uma outra pessoa, ela descentralizou os serviços. Então, tu vai colocar bem aqui que a administração centralizada, em determinado momento, descentralizou os serviços, criando a chamada administração pública descentralizada, ou também chamada de administração indireta. Como assim, professor? Como assim? Gente, a União, ela presta o serviço aqui de educação. Só que ela precisou ser mais eficiente porque, além do serviço de educação, ela começou a prestar de saúde, de energia, então vários outros serviços. Então ela precisou distribuir parte de sua competência. E o que ela fez? Criou uma nova pessoa jurídica e distribuiu a ela
essa competência ou essa prerrogativa de prestar esse serviço. Então, como é que acontece? A União, ela cria, por exemplo, aqui, a Unifap. A União que presta o serviço de educação por meio do MEC, criam a chamada Unifap. E o que é a Unifap, professor? É a Universidade Federal do Amapá. Então agora essa estrutura que prestava o serviço de forma direta ou centralizada, descentralizou, ou seja, criou uma nova pessoa jurídica para prestar os serviços. Então, bem aqui, Unifap é uma pessoa jurídica também. Então, uma pessoa jurídica cria outra pessoa jurídica. A União criou a Unifap para prestar o serviço aqui, auxiliar de educação. E o que é que a Unifap presta? O serviço de ensino, pesquisa e extensão, todos relacionados à educação. Então, aqui a pessoa jurídica, ela cria uma outra pessoa jurídica. Então, gente, a prestação de forma centralizada é essa estrutura aqui. Quando essa pessoa jurídica, aqui no lugar da União, pode estar um estado, pode estar o Distrito Federal ou pode estar os municípios. Quando essa pessoa jurídica cria uma nova outra pessoa jurídica, criou uma outra pessoa jurídica, eu chamo de descentralização. Então tu vai colocar bem aqui que a administração descentralizada, o ente cria e colocar aqui o que a Maria Silva Sana de Pietro coloca no livro dela. Uma pessoa distribui competência para uma outra pessoa. Então veja, uma pessoa jurídica cria uma outra pessoa e dá a ela o quê? Uma competência. No caso da Unifap, ela faz o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Tudo relacionado a quê? A educação. Então veja, prestação centralizada. Quando essa pessoa passa algumas competências para uma outra pessoa jurídica, eu chamo de descentralização. E a doutrina fala aqui é a própria administração indireta sendo criada. Porque essa Unifap aqui, tu vai ver mais lá na frente, que é uma autarquia fundacional, faz parte da administração indireta. Então, quando o Estado presta o serviço aqui, ó, diretamente para a sociedade, ou seja, os seus órgãos estão prestando serviço diretamente, eu chamo de prestação centralizada ou centralização. Então, para a prova, o que é centralização? É a prestação dos serviços pelos órgãos das pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? A União, Estado, DF e município. A sua própria estrutura está prestando serviço para a sociedade. E o que é administração descentralizada? É quando uma pessoa distribui competência para uma outra pessoa. Ou seja, a pessoa jurídica União criou uma nova pessoa jurídica chamada Unifap e a ela deu uma competência, ensino, pesquisa e extensão. Então ela descentralizou a prestação dos serviços. Tranquilo? Como é que as bancas cobram? Ela fala que descentralização é a criação de novas pessoas jurídicas. Tá correto? Tá correto, porque eu não crio uma nova pessoa jurídica, esse ente aqui não cria uma nova pessoa jurídica, cria. Então, pessoa distribui competência para uma outra pessoa, eu chamo de descentralização. E tu vai saber mais lá na frente que a administração indireta nasce dessa técnica aqui. Porque a administração indireta, elas são
pessoas administrativas ou entidades administrativas, são pessoas jurídicas e elas foram criadas por meio dessa técnica aqui, em que um ente transferiu ali a competência para a prestação de determinado serviço a uma nova pessoa jurídica. Tranquilo, de boa. Outro ponto de prova. As bancas afirmam que, ou mais o SESP afirma que, na descentralização eu presumo o quê? A existência de no mínimo 2 pessoas. Se você olhar para o quadro, eu não tenho a pessoa jurídica União, eu não tenho a pessoa jurídica Unifap. Quando a União criou a pessoa jurídica Unifap para prestar serviço de ensino, pesquisa e extensão, quantas pessoas jurídicas tem aqui? No mínimo 2. Então eu posso falar que a descentralização, eu pressuponho que exista no mínimo 2 pessoas jurídicas? Pode, porque a descentralização é uma pessoa que distribui a competência para uma outra pessoa. Ou seja, eu crio uma pessoa jurídica para isso. Tranquilo, de boa. E agora, professor? Agora tu precisa saber que essa descentralização, também chamada da criação da administração indireta, tu vai saber o porquê, ela pode se dividir em descentralização por serviços ou descentralização por colaboração. Então tu vai colocar que essa descentralização aqui pode ser descentralização por serviços ou descentralização por colaboração. E eu preciso saber disso na hora da prova, professor? Lógico, tu deve saber disso. Então, primeiro ponto, que a centralização é a prestação de serviço por meio dos seus órgãos, das pessoas políticas. Prestação dos serviços por meio dos próprios órgãos das pessoas políticas. É essa estrutura aqui, ó. A União, eu tenho um Ministério da União, chamado de MEC, presta serviço diretamente à sociedade. Quando ele cria uma outra pessoa jurídica, eu descentralizei, eu distribuí a minha competência. Então essa é a ideia de centralização e descentralização. Quando está prestado a todo mundo aqui, dentro da mesma estrutura, aqui é a centralização. Quando eu crio uma nova estrutura para isso, eu chamo de descentralização. E o que tu precisa saber agora? O que é a descentralização por serviços, o que é a descentralização por colaboração, porque as bancas cobram qual é a diferença de uma e de outra. Tranquilo? Então, copia essa parte aí. Beleza? Copiou. Agora eu vou colocar para você o seguinte. Descentralização por serviços Então, a descentralização técnica, também chamada de descentralização por serviços ou descentralização funcional. O que é a descentralização? É distribuir competência de uma pessoa para outra pessoa. Agora, o que é a descentralização por serviços, também chamada de técnica ou funcional? É quando um ente cria e transfere a uma outra pessoa jurídica algumas competências. Ou seja, uma pessoa cria uma outra pessoa e transfere a ela a titularidade do serviço mais a execução. Como assim, professor? Coloque no caderno dessa forma, que a descentralização técnica, também chamada de descentralização por serviços ou funcional, um ente cria e transfere o que? A titularidade
mais a execução do serviço. Então, quando eu falar de descentralização por serviços, um ente, que ente é esse? Não esquece que esse ente aqui é a União, é o Estado, é o DF ou é o município. Esse ente, ele cria e transfere a titularidade do serviço e a execução. Para quem? Para a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, tu vai colocar aqui essa titularidade da execução, essa titularidade e execução do serviço é transferida para a administração indireta, que nada mais é que as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, quando a banca falar o que é a descentralização de serviços ou a descentralização por serviços, é a transferência da titularidade e execução a quem? A administração indireta. Então, a titularidade do serviço mais execução para a administração indireta. Como assim, professor? Vou colocar um exemplo para você aqui no quadro. Aqui está a administração direta. E da administração direta, eu vou colocar como exemplo aqui para vocês a pessoa jurídica chamada de União. E da pessoa jurídica chamada de União, eu vou colocar o serviço de educação por meio do Ministério, ou seja, por meio do MEC. Então aqui a União. Então a administração direta, a pessoa jurídica União, por meio de seu órgão aqui, o MEC, presta o serviço de educação. Lembra que eu falei que a União ou a administração direta que prestava o serviço de forma direta ou de forma centralizada precisou ser mais eficiente porque estava prestando outros serviços. Então, o que ela fez? Essa administração direta ou a União? A União, ela criou a Unifap, que é uma pessoa jurídica. Então, a União criou essa Unifap aqui, é uma pessoa jurídica também. A Unifap presta serviços de ensino, pesquisa e extensão. Então, quando essa estrutura da administração direta cria uma nova pessoa jurídica, criamos a Unifap aqui, eu chamo de descentralização. Só que a descentralização por serviços é quando a entidade ou ente cria e transfere a titularidade e a execução do serviço à administração indireta. Lá na frente tu vai saber que a Unifap faz parte da administração indireta. Então, quando a União aqui criou a Unifap se chama agora de ente da administração indireta. Quando esse ente da administração indireta, recebe da administração direta a titularidade mais a execução do serviço, eu chamo de descentralização por serviços funcional ou descentralização técnica. Então, quando há a criação de uma nova pessoa jurídica e a ela eu dou a titularidade e mais a execução do serviço, eu chamo de descentralização por serviços. Então veja que a União criou
colocar aqui a União, criou uma nova pessoa jurídica chamada de Unifap. Tranquilo? Então, a descentralização por serviço é quando há a transferência da titularidade e da execução do serviço. Então, coloque no teu caderno bem aqui a transferência da titularidade e execução do serviço para integrante da administração indireta. A Unifap integra a administração indireta? Integra, porque ela é chamada de autarquia fundacional. Então, ela integra essa estrutura. Quando isso acontece, descentralização por serviços. E saiba que a descentralização por serviços também é chamada, coloca aí, de outorga. Também é chamado de outorga. Então, a descentralização por serviços também é chamado de outorga. Tranquilo, professor? Ainda não. Como é que ocorre a descentralização desses serviços? Qual é o ato? Qual é o instrumento utilizado? Gente, quando ocorre a transferência da titularidade e execução para a administração indireta, isso é feito como? Como é feita a transferência? Como é feita essa transferência da titularidade mais execução do serviço? Como é feita a transferência? Gente, a transferência é feita por meio de lei. A lei vai criar essa entidade ou a lei vai autorizar a criação, mas ambas precisam de uma lei. Então aqui tu vai colocar como é feita a transferência por meio de uma lei. Essa lei que vai criar uma entidade ou ela vai autorizar a criação. Tranquilo? Então a descentralização por serviço transfere a titularidade e execução para a administração indireta. E como é a transferência? É feita por meio de uma lei. Só isso? Não. Agora tu precisa saber qual é a relação da administração direta com a administração indireta. A Unifap está subordinada à União? Sim ou não? A Unifap está subordinada aqui ao MEC, que é o órgão da União que presta o serviço de educação? Sim ou não? Não. Porque essa relação aqui não há subordinação. É o primeiro ponto. Então coloque aí que não há subordinação. Então, a Unifap, ela não está subordinada ao MEC ou à União. Não está subordinada. A administração indireta não está subordinada à administração direta. O que mais? Quer dizer que eu vou criar entidades assim e vou deixá-las a Deus dará? Não. Eu crio a entidade, só que essa entidade é criada para uma finalidade. No caso da Unifap, qual é a finalidade dela? Ensino, pesquisa e extensão. Então, eu crio, dou um patrimônio para essa entidade, ela é criada, agora vai prestar o serviço de ensino, pesquisa e extensão. A administração direta, o que ela vai fazer? Ela vai ficar só de olho. Vai ficar só de olho. E esse de olho, vulgarmente falando, eu quero te dizer que ela vai fazer um controle na administração indireta. E esse controle é chamado de controle finalístico. Por que controle finalístico? Porque a administração direta ela vai verificar aqui se a administração indireta está executando a finalidade para a qual ela foi criada. Então, o que tu deve saber para a prova? Que a administração direta e indireta, a relação entre as duas, não há subordinação. O que há é um controle finalístico. Então, tu vai colocar bem aqui que há ou existe o controle finalístico. Então, aqui há um controle da administração direta para a administração indireta. Então, há um controle. Esse controle finalístico também é chamado de tutela
administrativa. Então, tu vai colocar aqui que ele é chamado também de tutela administrativa. E esse tutela administrativa, eu só quero que tu grave o seguinte, que isso aqui, o nome é tutela. Não vai me confundir com o princípio da autotutela. Princípio da autotutela, a administração pública é capaz de revisar seus próprios atos. A tutela administrativa é a administração direta fazendo o controle na administração indireta. Esse controle é para verificar se a administração indireta está cumprindo a sua finalidade. Então, veja bem, tutela administrativa é o controle realizado da administração direta com a indireta. Nada a ver, tem o princípio da autotutela. A banca vai fazer o quê? Ela vai te confundir. Ela vai falar que a administração direta faz o controle da administração indireta com base no princípio da autotutela. Certo ou errado? Errado porque o nome é tutela administrativa. Qual é o outro nome que é dado para esse tipo de controle aqui? Vinculação administrativa. Então, tu vai colocar aqui um outro nome dado a essa relação aqui, é de vinculação administrativa. E, em âmbito federal, quando ocorre a distribuição de competência, onde há ali a transferência da titularidade mais a execução do serviço para a administração indireta, em âmbito federal, eu falo que há uma supervisão ministerial. Ou seja, o MEC ele faz uma supervisão na Unifap. Para quê? Para ver se a Unifap está fazendo ali a prestação de serviço de ensino, pesquisa e extensão. Então, tu vai colocar ainda que a chamada supervisão ministerial. O que é isso? É mais uma nomenclatura para o controle feito da administração direta para a administração indireta. Então, supervisão ministerial é um outro nome que é dado para esse controle feito da administração direta para a administração indireta. Tranquilo, de boa. Deu para compreender a relação da administração direta com a indireta? Não há subordinação. O MEC, a Unifap não está subordinada ao MEC. Há um controle finalístico. O MEC faz o controle para verificar, pô, Unifap, te dei patrimônio, tu tem autonomia. Deixa eu ver se tu está fazendo pelo menos o que está ali para te fazer. E onde é que está escrito isso? Na lei. A lei fala qual é a finalidade. Então deixa eu ver se tu está prestando de fato a finalidade de ensino, pesquisa e extensão. Tá fazendo? Massa, tudo ok. Ah, mas eu posso fazer meu concurso? Então, MEC, tu pode fazer concurso, tu pode fazer licitação, tu tem autonomia. Mas só quero ver se você está cumprindo aqui o serviço fim. Se está fazendo ali o ensino, pesquisa e extensão. Atividade para a qual você foi criado. Então, o MEC só faz esse controle da finalidade ou controle finalístico. Tranquilo? De boa? Então, essa é a relação da administração direta com a administração indireta. Quando há a transferência da titularidade mais a execução do serviço para a entidade da administração indireta, há o quê? A descentralização por serviços, chamada de técnica funcional, ou a outorga. E essa outorga é feita por meio de lei. Então, a lei que vai criar, a lei que vai autorizar essas entidades da administração indireta. Tranquilo? De boa? E agora? E agora tu precisa saber o que é a descentralização por colaboração. Então, copia essa parte, dá pausa no vídeo, copia, copiou. Agora tu precisa saber o que é a descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Tranquilo? Ah, professor, não estou entendendo porra nenhuma. Vai fazer as questões que tu vai conseguir compreender. Nas questões tu vai esclarecer. Então, descentralização por colaboração. Colaboração também chamada de quê?
Aqui, gente, chama-se de quê? Também se chama de delegação. Então, ou delegação ou descentralização por colaboração, a banca vai estar falando a mesma coisa. Descentralização por colaboração e delegação é a mesma coisa. E o que é essa descentralização por colaboração? Descentralizar é eu distribuir uma competência de uma pessoa para uma outra pessoa. Essa aí é a informação genérica que tu precisa saber. Agora, a descentralização por colaboração é quando o ente ele transfere apenas a execução para uma entidade privada que já existe. Uma empresa que presta o serviço de transporte coletivo, por exemplo. Um ente vai lá e transfere a essa empresa a prestação dos serviços. Só que eu preciso de, nesse caso, um procedimento licitatório. Mas para agora, descentralização por colaboração, o que é? Coloca no teu caderno aí. O ente, descentralização por colaboração, o ente, ele transfere o que? Apenas a execução do serviço. Apenas a execução do serviço. Agora ele transfere a execução do serviço para quem? Aí tu vai colocar para uma entidade privada. Uma entidade privada. E tu vai colocar como transfere. Como transfere. Lá na descentralização por serviços, a transferência ocorre por meio de uma lei. E aqui ocorre por meio de um ato ou contrato. Então a transferência ocorre por meio de um ato ou um contrato. O que é um ato, professor? Por meio de um ato administrativo ou um contrato. Então, essa descentralização por colaboração é transferida apenas a execução do serviço. E a titularidade, professor? A titularidade fica com o ente que está transferindo. Por exemplo, se o Estado Amapá, por exemplo, transfere um serviço a uma entidade, saiba que está indo somente a execução, porque a titularidade do serviço continua com o Estado Amapá. Por exemplo, vou colocar aqui o Estado do Amapá. Vou colocar aqui uma secretaria do Estado do Amapá chamada de Secretaria de Transportes. Então a Secretaria de Transporte presta um serviço de transporte. Então vou colocar aqui a minha secretaria. Então a minha Secretaria de Transporte presta um serviço de transporte. Só que ela quer agora passar com uma entidade privada a prestação desse serviço de transporte. O que ela faz? Ela faz um procedimento licitatório e vai transferir agora, a execução do serviço. E quem vai receber? Uma empresa privada. Uma empresa de transportes. Então essa empresa vai receber esse serviço. Tá ali. Tá aqui o meu ônibus.
Então, o meu estado transfere o serviço a uma empresa de transporte. Agora, a empresa, ela vai prestar o serviço de transporte coletivo. Por meio de quê? Por meio de um contrato ou de um ato. E como é que faz, professor, para eu assinar um contrato com o Estado, porque agora eu quero abrir uma empresa de ônibus para mim e prestar um serviço de transporte coletivo? Como é que faz? Tu vai participar de um processo licitatório, onde o objeto do contrato vai ser uma concessão, uma permissão, ou haverá um ato administrativo ali para te dar o quê? Uma autorização para alguma coisa, alguma prestação de serviço. Então, você precisa passar por um procedimento licitatório na maioria dos casos, mas não é objeto da aula agora, procedimento licitatório. O que tu precisa saber? Que há a transferência da execução do serviço para uma empresa. O Estado continua com a titularidade e esse procedimento de transferência é feito por meio de um contrato. E o instrumento que utiliza se é uma concessão, uma permissão ou uma autorização. Então, tu vai colocar bem aqui que essa descentralização por colaboração ocorre por meio de uma concessão. O Estado faz uma concessão para a empresa, uma permissão ou uma autorização. Então, a banca vai te perguntar a descentralização que ocorre por meio de uma concessão, permissão, autorização é a descentralização por colaboração, certo ou errado? Correto. Isso está muito tranquilo, mas como é que a banca cobra de fato? Ela fala que a descentralização, onde ocorre a concessão, permissão, autorização, é a descentralização por serviços. Certo ou errado? Errado. Por quê? Aonde ocorre a concessão, permissão, autorização é na descentralização por colaboração, também chamada de delegação. Então, na delegação, há a transferência estrita aqui do serviço. Esse ente aqui continua com a titularidade. Tranquilo, de boa, o ente continua com a titularidade. E a responsabilidade, professor, aqui, aí a responsabilidade civil é um outro assunto. Mas para agora, para esse tópico, eu quero que você segure essas informações. E depois, quando a gente estiver falando de responsabilidade, saiba que eu vou falar, olha, lembra da concessionária, lembra da descentralização por colaboração? Aí vocês vão unir as informações. Então, para agora, segura que são essas informações que tu precisa ter. Então, hoje a gente viu centralização, descentralização e as formas de descentralização. Cai em prova demais e você vai ter que fazer as questões que eu vou postar no canal do Telegram. Tô separando ali várias questões do Sérgio para quê? Para te treinar. Não adianta ter o assunto se tu não pratica. Deve praticar. O aluno deve praticar. Então, fixa, anota, revisa. Na próxima aula a gente se encontra novamente. Bons estudos e até a próxima.